Fala aí, galera boa. Eu sou o professor Luciano Assis. Nessa aula de hoje, nós iremos tratar sobre o plano cartesiano. Sim, o plano cartesiano é o iniciozinho de funções. E para saber funções, eu inicialmente tenho que entender como funciona o plano cartesiano. Vem comigo. Muito que bem, galera. Então, estamos aqui hoje. Vamos falar sobre o plano cartesiano, e é o início do assunto de funções, ok? Quem inicialmente começou a estudar, a descobrir sobre o plano cartesiano foi René Descartes. René Descartes, ele começou a estudar o plano cartesiano para entender o cálculo da distância entre dois pontos. Aí, a partir daí, houve todo um desenvolvimento sobre o estudo do plano cartesiano, até chegarmos nas funções, ok? Então, o plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. O eixo X, que é o eixo das abscissas, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, são dois eixos, um na horizontal, outro na vertical, que formam esse plano cartesiano. O ponto de encontro desses dois eixos é chamado de origem das coordenadas, porque dentro desse plano cartesiano nós vamos ter as coordenadas dos pontos. Então, no sentido anti-horário, é assim que é configurado o plano cartesiano, no sentido anti-horário, né? No sentido da direita para a esquerda, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O que acontece? Esses dois eixos que nós traçamos, ele divide o plano em quatro quadrantes, contando nesse sentido que eu falei, sentido anti-horário, da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? O plano aí foi dividido em quatro partes. Essas partes nós denominamos quadrantes. Então, vamos lá. Como eu falei que era no sentido anti-horário, então nós vamos ter do lado direito o valor para x positivo, do lado esquerdo para x negativo. No eixo y, a parte de cima de x para cima será positivo e a parte de baixo de x para baixo será negativa. Então, tendo essas considerações, no primeiro quadrante nós vamos ter x positivo, porque está aqui do lado direito, e y positivo, porque está na parte positiva do y. Então, nesse primeiro quadrante, os valores das coordenadas, né, o valor da abscissa e o valor da ordenada, será para x positivo, para y também positivo. Então, os dois valores para abscissa e para ordenada será positivo. No segundo quadrante, observe que no segundo quadrante eu passo o x para o lado esquerdo. Se eu passo x para o lado esquerdo, meu x será negativo. O y, ele continua no segundo quadrante aqui em cima. Se ele continua aqui em cima, então o que acontece? Ele continua sendo positivo. No terceiro quadrante, nós vamos ter o quê? X negativo, porque nós estamos do lado esquerdo, e y também negativo, porque está abaixo do eixo x, ok? E no quarto quadrante, nós teremos o quê? Para o valor de x positivo, para o valor de y negativo, certo? Então, em cada quadrante, o sinal do valor das coordenadas vai depender onde está localizado no plano cartesiano. Para a gente entender, o plano cartesiano seria o endereço dos pontos dentro do gráfico, ok? Então, quando nós falamos que x é positivo e y é positivo, então nós vamos ter todos dois no o ponto que você for encontrar, ele vai ser no primeiro quadrante, sendo x positivo e y também positivo. Se o ponto tiver
x negativo e y positivo, esse ponto vai se encontrar aqui no segundo quadrante, é o endereço, é onde mora o ponto. No terceiro quadrante, nós vamos ter todos os dois valores negativos, tanto x quanto y. E no quarto quadrante, nós teremos x positivo e y negativo, ok? Então, esses são o endereço do ponto. Então, eu tenho que olhar. Eu olhei, vi x positivo, vi y positivo. Então, já sei que ele vai estar no primeiro quadrante. Para isso, vamos aqui exemplificar, ok? Ou vamos observar aqui. Olha, meu ponto A, 2 e 1. Pô, se todos dois são positivos, significa que esse ponto A estará no primeiro quadrante. Então, observe. Olhe, para x, 2, para y, 1. Então, esse ponto A, ele está no primeiro quadrante. Ok? Meu ponto B, onde é que vai estar esse ponto B? Eu observo que x é negativo e y é positivo. Então, meu ponto B estará no segundo quadrante. X menos 2 e y 1. Então, esse ponto B estará no segundo quadrante. É o endereço do ponto. É onde se encontra o ponto. No terceiro exemplo que nós temos aqui, o ponto C. Olha aí, C, x negativo. Onde é que é x negativo? Do lado esquerdo do eixo. Então, ó, x negativo, menos 1, e y também negativo, menos 2. Então, meu ponto C estará aqui no terceiro quadrante. Para x menos 1, para y menos 2. Então, nós teremos o C no terceiro quadrante. Meu ponto D, onde é que está esse ponto D? X positivo, y negativo. Então, está aqui. Então, esse ponto D estará aqui no quarto quadrante, para x, 4 e y menos 2. Então, ele vai estar representado aqui. O endereço dele é aqui, no quarto quadrante. Agora, observe. O ponto O, 0, 0. Esse ponto O, 0, 0 estará aqui na origem. Na origem é o ponto de encontro. Lembra que eu falei que o ponto de encontro entre os dois eixos seria a origem das coordenadas? Então, qual é esse ponto da origem das coordenadas? Tanto x quanto y é igual a 0. 0, 0. Então, esse ponto estará representado aqui entre os dois eixos, ok? Agora, uma observação, uma coisa interessante. Quando eu tenho um dos eixos zerado, né? Se eu tenho x zerado, o ponto será representado em y. Quando eu tenho y zerado, o ponto será representado em x. Observe aqui. Olha, o y é zerado. Então, onde é que vai ser representado esse ponto? Em x. Meu ponto x será aqui, ó. Aqui é o ponto 1, 0. x1, y0. Nesse segundo exemplo, o que acontece? Quem é zerado? O x. Então, quem é que vai ser representado? Vai ser marcado em que eixo? No eixo y. Então, esse ponto é o ponto 0, 2. Ok? Então, sempre que um das duas representações, ou o x ou o y for 0, a representação será no eixo. Se y for 0, a representação será no eixo x. Certo? Se x for 0, a representação será no eixo y. Ok? Beleza? Vamos lá? Então, a gente pode entender que o plano cartesiano é utilizado em representações de funções. Funções que será um assunto que nós trataremos em breve. Mas aqui a gente está tratando de plano cartesiano. Então, observe, isso são funções. Aqui são funções. Uma função quadrática, uma função fracionária, uma função aqui com denominador, uma função cúbica, né? Já que está elevada ao cubo. Observe. O que acontece aqui? Nós temos funções representadas no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano aqui? O eixo x, o eixo y, que divide em 4 quadrantes. Eixo x, eixo y, dividido em 4 quadrantes. Tá? Então, aqui são representações de funções. Então, as funções, elas são representadas no plano cartesiano, ok? Então, a gente pode
Professor, e onde é que eu posso mais ver esse plano cartesiano, além de eu estar só olhando aí nas funções e vendo nas funções? Longitude e latitude. Observe que a longitude é representada no eixo vertical. Quem é o eixo vertical? O y. A latitude é representada nos eixos horizontais. Quais são os eixos horizontais? O eixo y, ou o eixo x, perdão. Então nós temos aqui longitude, latitude, eixo y, eixo x, ok? É o plano cartesiano de René Descartes, né? O cara, quando estudou isso, pensa que a imaginação de um ser humano desse, um intelecto fora de série, né? Coisas que utilizamos até hoje. Então, que o outro exemplo que a gente pode dizer é sobre os GPS. O GPS. O que é o GPS? É encontro de pontos, ok? O que é o GPS, na verdade? É o estudo, o satélite. São 3 satélites que localizam, eles fazem 3 círculos. Desses 3 círculos saem linhas que são traçadas, uma encontrando a outra, onde essas 3 linhas se encontrarem, dos satélites, é onde estará a localização do ponto procurado. Então, o que é isso? É justamente o que a gente estava falando. Encontro de ponto, encontro, localização, é o que? É falando de plano cartesiano, a distância entre 2 pontos, que se iniciou lá com René Descartes, com o estudo de René Descartes. Ok? Beleza? Por hoje é só. Hoje nós falamos sobre plano cartesiano. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like curtindo e compartilhe também para as outras pessoas também terem mais conhecimento sobre matemática. A gente está aqui para tentar descomplicar a matemática. Um forte abraço e até a próxima!